Olá, meus amados, você que está aqui comigo nessa live abençoada. Deixa eu ver aqui se eu estou conectado. Eu acho que eu estou conectado. Glória a Deus. Estão conseguindo me ouvir? A voz aí está audível? Glória a Deus. Muito boa noite, paz seja convosco. Estamos felizes nesta quinta-feira, estarmos aqui trabalhando para Jesus, estarmos aqui desfrutando de tudo que Ele tem para nós. Sejam muito bem-vindos. Glória a Deus, estamos aguardando aí o nosso amado professor Rodrigo entrar para a gente começar hoje uma live espetacular, uma temática realmente incrível. E nós estamos felizes por você estar aqui. Nós, aqui na nossa igreja, temos várias reuniões aqui acontecendo ao mesmo tempo. Estava aqui numa reunião com um grupo de homens e saí, eles continuaram lá. E agora nós estamos com uma reunião com as mulheres plenas acontecendo também no Zoom. Mas estamos com um compromisso. Eu quero ouvir o professor Rodrigo num tema hoje esplendoroso. E se você puder me ajudar colocando aí o tema para a gente fixar na tela aqui, o fortalecimento da fé na era pós-pandemia. E é exatamente essa temática que vamos falar hoje, e estamos no aguardo realmente que Deus nos revele coisas esplendorosas. Então você que puder aí exatamente colocar a flechinha aí, vai ser muito bom você poder compartilhar essa live com outras pessoas, ok? Então vamos lá, o Luan Ribeiro entrou. O tema, Luan, ajuda eu aí, é o fortalecimento da fé na era pós-pandemia. E vamos, Thalita, entrou, glória a Deus também. Vai compartilhando com os jovens, aí ó, muito bom. Entrar, responder, fixar comentário. Glória a Deus. Eu já vou então convidar o nosso amado professor Rodrigo para estar aqui conosco. A hora da escatologia, entre ao vivo, faz vivo hoje, então vai ser muito bom ouvi-lo novamente, esse homem incrível que é o professor Rodrigo, em nome de Jesus. Servo de Deus valoroso, estamos aqui novamente para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito boa noite, paz seja convosco. Amém, muito boa noite, meu amigo, saudade de você, saudade desses nossos momentos de live. Foram meses, semanas, meses com as nossas lives aí nesses momentos muito oportunos, providenciais. E poder estar de volta hoje com você aqui é motivo de muita alegria. Só de poder estar ao vivo com você na live aqui, para mim já tá bom, já fui abençoado, glória a Deus. Mas vamos em frente, Jesus. Deus tem coisa para fazer aí. Sejam todos bem-vindos aí. Muito bem-vindo. Tá muito calor aí? Muito quente. Eu desliguei o ventilador agora por causa da barulhada que ele faz. Mas tá muito quente. Muito. Então, e aí? aqui tá quente também. E agora eu abri as janelas aqui, não quis ligar o ar-condicionado, porque hoje chegou a conta de energia. Então, quando chega a conta de energia, a gente realmente vê o quanto a gente precisa de recursos, né? Então, resolvi abrir as janelas também aqui. E estamos numa semana, nós pregamos domingo, professor, e aí estamos na semana daquela oração de Daniel, que ele orava 3 vezes por dia com a janela aberta, voltada para Jerusalém. Então, é providencial, a janela está aberta, né? Neste tempo aqui, por isso o Senhor providenciou por nós. Mas eu creio que o Senhor vai nos abençoar esta noite. Só de eu estar aqui contigo, conseguir falar contigo depois aí de você ter virado uma celebridade, né? Glória a Deus aí, ter dado uma boa... Isso é o início, né, do que Deus tem feito na tua vida. E eu quero te confessar uma coisa, mas antes disso eu queria que você orasse por nós aqui, e depois eu vou confessar algo que Deus tocou no meu coração. Vamos lá.
Amém. Grandioso Deus e Pai, obrigado por esta live desta quinta-feira, este momento, meu Deus, de fortalecimento na fé, numa era que, ao fim, não sabemos se é pós-pandemia, se é meio-pandemia e o que está acontecendo, mas o Senhor sabe todas as coisas. Por isso nós confiamos a nossa vida nas Tuas mãos, nosso ministério, tudo aquilo que está em nós, na verdade, provém de Ti. E nós confiamos agora pedindo ao Senhor que nos dê discernimento, que nos dê revelação, que nos dê a Tua palavra, fortalece a nossa fé, abençoa todos que estarão participando do momento ao vivo ou assistindo salva depois. Glorifica o Teu nome através das nossas vidas. Abençoa o pastor Marcelo, seu ministério e família e usa-nos como Teus instrumentos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Só de ouvir a tua oração eu já fico emocionado. Eu estava no sepultamento de um menino por volta de 10 anos, filho de um pastor amigo, que inclusive apresentei para você. Mandei o contato dele para você essa semana. E ali, o pastor que estava ministrando, que é fruto daquelas apostilas que eu te mandei também, começou a falar. E ali Deus, ele tocou no meu coração a teu respeito, professor. Que nós deveríamos investir no teu ministério. Nós deveríamos ajudar na propagação desta mensagem do fim, né? E aí então eu fiquei tocado naquele tempo. E trouxemos você para cá, para você fazer o seminário, visto que eu fui tocado num sepultamento de uma criança de 10 anos. E o que acontece? Depois que você veio para cá, não dava para você viajar mais, né? E de uma maneira ou de outra, Deus, ele falou para mim que ele estaria levantando pessoas como eu para enxergar a tua necessidade de levar esse conhecimento que ele colocou dentro de você os 4 cantos da terra. E aí, então, que nós começamos a nos movimentar no quesito a alavancar e ajudar na propagação da palavra que Deus revelou a você com tanta profundidade. Não só de escatologia, mas a própria palavra de Deus. Fui abençoado muito pela tua vida quando você, então, coloca aquela cura daquele homem cego que Jesus, ele pega, cospe no chão e faz ali uma massa e coloca no rosto a profundidade que você trouxe, o porquê daquela cura naquele tempo, né? E eu tenho certeza que essa tem sido as nossas orações aqui da minha família para com você. Deus tem algo a realizar na tua vida que transcende a minha capacidade de ajudar ou de homem algum ajudar, porque ele já construiu esse tempo para você. Amém. E quando você vem hoje com uma temática diferente daquilo que você sempre fala, eu não sei nem o que falar, porque todas as minhas lives com você, eu só ouvia. E eu cresci muito, e quero crescer muito, de ouvir um professor, um estudioso da palavra, que prega a palavra, não prega a revelação que Deus me deu, prega a palavra. Porque a própria palavra é isso que alimenta e aumenta a nossa fé. Não é a revelação do irmão, não é a revelação do grande pregador, não é a frase de impacto que eu recebo lá na rede social. Não, é a palavra, porque ao ouvir a palavra é que a nossa fé é acrescida. E você é fiel à palavra. Isso é fundamental para mim. Então, eu creio que os nossos telespectadores, as pessoas que estão aqui cultuando com a gente nesta live, hoje vão receber algo do Senhor que não é apenas palavras e revelações de homens, mas é a própria vida que a palavra traz para os nossos corações. Então eu queria que você introduzisse para nós
Da onde surgiu esse tema que você coloca para mim aqui, o fortalecimento da fé na era pós-pandemia? Por quê? Vai mudar alguma coisa na era pós-pandemia? Será que Deus não planejou isso? Será que a gente tem que se preocupar com isso? Ou o que a gente tem que fazer? Agora queremos te ouvir, filial. Maravilha, pastorzão. Nós tivemos aí esse bate-papo anterior, esse esboço, e eu trouxe também várias passagens bíblicas que eu queria, a exemplo do que tem sido as nossas lives ao longo daquelas semanas e meses, a exposição bíblica, e é isso que eu pretendo fazer para hoje também. Fico muito grato a Deus pelas suas palavras, pastor Marcelo, você me permite de antemão isso, muito grato. Se você me permitir, então, inclusive para os nossos telespectadores, as pessoas que estão nos ouvindo, ouvir um bate-papo aqui de pastor a pastor, mas ouvir quantas... E aí eu começo a introduzir o tema e explicar por que te convido para falar dessa temática. As pessoas que eu costumo convidar, às vezes eu recebo convite para fazer a live, mas normalmente eu que convido, como no caso te convidei. E quando eu convido as pessoas, quando eu convidei a Liliane para fazer o Poder Disponível no Louvor, ela está aí assistindo, e outros irmãos, e você agora, para falar sobre essa temática, é porque Deus toca ao meu coração, Deus me mostra, Deus me fala, para falar com aquela pessoa a respeito daquele tema. E eu sou muito atento à voz de Deus, muito ouvinte, sou um homem muito falho, como todos nós aqui somos, não temos a menor pretensão de parecer aqui dentro da contradição que alguns não percebem, a quarta pessoa da Trindade, né? Tem algumas pessoas que chegam, como se achar a quarta pessoa da Trindade, e pensar que a sua palavra é sacrossanta e que ele é divino. Não temos a menor pretensão disso. Toda honra e toda glória ao Senhor. E se nos movemos, se falamos, é porque ele tem tido misericórdia de nós. Agora, nesse processo, como pastores, não sei se o pastor vai compartilhar dessa percepção minha, muitas pessoas se aproximam, muitas pessoas cuidam, mas muitas pessoas às vezes se aproximam de nós, na verdade, muitas vezes só para explorar, pastor, se você me permitir essa fala, só para explorar, para sugar, muitas vezes só enquanto você está com saúde, está bem, quando você como pastor precisa de um cuidado, aí às vezes essas pessoas deixam. Então, quando você traz essa palavra agora, que trouxe de reconhecimento, eu perdi o rumo aqui da live, perdi o chão, porque não são tantas pessoas que, sinceramente, reconhecem objetivamente onde foi que nós a abençoamos e aquilo que fizemos. Da mesma forma, eu quero devolver a gentileza e dizer para todo mundo que está assistindo que se fiz a live da minha vida com o pastor Lamartine Pozella, sobre o arrebatamento, e vamos fazer a segunda. A outra não ocorreu por conta de agenda do pessoal dele lá, mas ele já me falou, vai me mandar aqui a mensagem para ver o dia que nós vamos fazer. Eu queria dizer para vocês que estão assistindo essa live, que se acontecer uma live comigo e com o pastor Lamartine, foi por causa do pastor Marcelo. Foi graças a Deus e ao pastor Marcelo. Foi ele quem fez essa live acontecer com o pastor Lamartine. Para quem não sabia aí, foi o pastor Marcelo que tornou esse sonho possível, reconhecendo a urgência, a necessidade da palavra escatológica e de que nós tivéssemos acesso, de que nós tivéssemos alguma visibilidade. Então, pastor, não cesso de orar por você todos os dias para que Deus abençoe você, pastora Priscila, Gustavo, seu ministério. Você é um amigo. Você é alguém que Deus coloca na minha vida que eu precisava muito, um amigo. Eu quero chamá-lo assim nesse momento e tratá-lo assim nesse momento. Com relação ao Com relação ao nosso tema, o fortalecimento da fé na era pós-pandemia, alguns dirão, é possível falar em pós-pandemia quando agora as coisas começam a agravar? Minha cidade, por exemplo, aqui, Juiz de Fora, começamos no sábado o toque de recolher. E passamos para a onda roxa, estávamos na vermelha. Então, alguns poderão perguntar, é correto dizer isso? Mas quando essa coisa surge no nosso coração, é porque há exatos 1 ano atrás, fechávamos tudo e todo mundo perguntava o que é a primeira coisa que nós vamos querer fazer quando passar a pandemia. E entre essas muitas coisas, essa pandemia, por permissão de Deus, porque Deus controla tudo, né? O Salomão, escrevendo nos Provérbios, diz que a sorte se lança no regaço, mas que do Senhor procede toda determinação. A sorte lançada no regaço, ele fazia menção ao Urim Tumim, aquelas pedrinhas azuis e vermelhas que o sacerdote se utilizava jogando no seu manto. Então ele diz que a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede a determinação. Então eles giravam o dado, o Urim Tumim, a fim de descobrir a vontade de Deus, mas Salomão está informando, eles jogavam o dado, achando que estavam lançando sortes.
mas do Senhor procede a determinação. O que significa dizer que Deus controla até mesmo um casual, aparentemente, rolar de um dado. Então, eu costumo brincar com essa passagem, digo assim, irmãos, se você for ver bem a bem da verdade, o que essa passagem quer dizer é que Deus revela até o número da Mega Sena. Aleluia, né? É uma maneira de dizer que Deus controla o rolar dos dados, né? Sim. Então, quando essa temática surge, é justamente porque como é que fica a igreja? Como é que fica a fé? Como é que fica o nosso cultuar? No processo, muitos irmãos que haviam deixado de frequentar a igreja voltam. Voltam com medo da pandemia e etc. e tal. Outros tantos que já estavam na igreja assumem uma mentalidade desigrejada de que, então, não, agora não é preciso cultuar, nós vamos fazer tudo por aqui. E aí surge uma ideia de que é possível viver uma fé dentro de casa, uma fé virtual, e que não é preciso estar na igreja. Agora, dentro dessa temática, eu quero chamar a atenção justamente para dizer que existem muitas coisas, que somos seres físicos. Somos seres físicos, então existem muitas coisas que o virtual não vai suprir. E aí, com base nisso, para poder te devolver a palavra e a gente ficar fazendo esse bate e volta, eu queria ler Atos 14, 22. Atos 14, 22, que diz assim: eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Penso eu que para o momento que nós estamos vivendo, é uma palavra extremamente oportuna. Porque alguns há que pensam, poxa, por que aconteceu isso na igreja? Por que sobreveio isso? Por que esse sofrimento? Então alguns lidam como que se o seu sofrimento fosse uma coisa incomum à igreja, como se esses problemas da igreja como serviço essencial, abrir ou fechar, fosse uma coisa anormal ao cristianismo. Mas não é. Principalmente caracterizado por essa mensagem do fim dos tempos. Agora, uma palavra que é muito importante, que eu ouvi o pastor Moisés, lá da New Life da Flórida, falar, é o seguinte: um dos sinais do fim dos tempos é a apostasia. Então, pela Bíblia, nós sabemos que a apostasia virá, mas você não precisa apostatar. Percebe? A apostasia é um dos sinais do fim dos tempos, mas não um sinal para todos. Nem todos apostatarão. Então nós precisamos fazer uma escolha nesse momento, e por isso a temática de hoje, o fortalecimento da fé na era pós-pandemia, porque nós vamos fazer uma escolha. Se nós estaremos entre os que apostataram ou entre os que vão reagir para fortalecer a sua fé. E eu escolho reagir e te convido para a gente reagir e chamar os nossos irmãos nessa noite para reagir em nome de Jesus. Você está com a palavra aí, pastor. E quando existe um texto também que diz que nos últimos tempos o Espírito ele seria derramado sobre toda a carne. Está lá em Atos capítulo 2, que faz referência lá a Joel, né? Perfeito. Fala um pouco desse texto para mim, para eu não falar besteira. Perfeito. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E aí eu pergunto para você, esses últimos dias também, esse texto não se refere a esses últimos dias que nós estamos vivendo? Ótima pergunta, excelente. Eu adoro quando as perguntas vêm, porque elas nos permitem a hermenêutica, a exegese, o exame das escrituras. E aí, para responder a sua pergunta, eu vou te pedir o seguinte: lê os 2 próximos versículos. Você parou nos jovens e nos velhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, glória a Deus. A grande chave interpretativa dessa passagem está nos versículos finais que você leu. Por quê? Quando nós lemos essa interpretação de Pedro, ele faz menção de Joel, e nós sabemos que o Pentecoste, o derramamento do Espírito, começa assim na igreja primitiva. Afinal, aquele é o momento de inauguração da era eclesiástica, da dispensação eclesiástica. No entanto, ele inicia a profecia. E uma coisa a respeito das profecias que às vezes nós não percebemos, pastor,
quando a gente não está estudando escatologia, não está estudando profecia bíblica, a gente não percebe que a profecia tem um cumprimento perto e um cumprimento distante. Nem todo o objeto da profecia é para uma época específica. Mas, poxa, como é que nós vamos saber o que é para quando? Sempre sendo, você chama atenção na sua palavra introdutória sobre ser fiel à Bíblia, ser fiel à palavra. Para nós sabermos qual palavra se cumpre para que época, é preciso sempre nos mantermos ao contexto imediato e ao contexto amplo da passagem que nós estamos trabalhando. E esse texto de Pedro, ele se levanta, todos sabem, no momento que o Espírito Santo é derramado e as pessoas começam a falar das grandezas de Deus em outros idiomas, evangelizando assim o mundo de então. Quando ocorre de ele interpretar, ele começa a fazer hermenêutica, porque as pessoas começam a falar, esses caras estão bêbados, esses caras estão embriagados, como é que os caras podem estar falando de Deus na nossa língua? Pedro se levanta e diz, varões que estão aqui, esses homens não estão embriagados conforme vocês estão pensando, o que está acontecendo é o que foi profetizado por meio do profeta Joel. E ele começa a declarar o derramamento do Espírito. Porém, quando ele disser dos jovens e dos velhos, e de derramar o meu espírito sobre toda a carne, ele traz os versículos seguintes de uma forma muito importante. Sinais no céu, na terra, a lua se convertendo em sangue, sinais no sol, e alterações climáticas da mesma natureza daquela dita por João no livro do Apocalipse. Então perceba, o derramamento do Espírito ele começa na dispensação da igreja, na dispensação eclesiástica, nesse episódio que você está falando de Atos 2. Porém, ele atinge a sua plenitude, ele atinge o seu pleno louvor no final da grande tribulação. Eita, né? Porque normalmente nós pensamos assim, antes do arrebatamento vai haver um grande avivamento. Não haverá pela Bíblia. O que haverá antes do arrebatamento e antes da tribulação é uma grande apostasia. Se não houvesse essa grande apostasia, não poderia as pessoas fecharem com o anticristo. E 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz o texto de Paulo, que Deus envia a operação do erro para que eles creiam a mentira. E vai remover aquilo que agora detém o anticristo. Que quem detém o anticristo é o Espírito Santo através da igreja. Mas Sim. O Espírito Santo não pode ser retirado da terra porque ele é Deus, e Deus é onipresente. Então alguém que é onipresente você não tira de lugar nenhum. E tanto que o texto diz que até que seja retirado do meio. Então o Espírito Santo é retirado do meio da igreja e se volta para Israel. Uma vez que isso ocorre, inaugura-se um período de apostasia, o anticristo faz um acordo de 7 anos. Porém, no meio dos 7 anos, ele revela-se. No que ele se revela, as 2 testemunhas e os 144 mil estão evangelizando o mundo de então. E o Espírito Santo, que nunca deixou a terra, mas está nos 144 mil e nas 2 testemunhas, começa a convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. Nas palavras do próprio Jesus em João 16, do juízo, porque o príncipe deste mundo, que é o anticristo, já está julgado. Aquelas pessoas começam a ter, então, o esclarecimento de que aquele é o anticristo, começam a se voltar para Deus e buscar a Deus, ele tomar de ódio, persegue os judeus, Israel e todos aqueles que fecharem com os judeus e marcha contra eles até o Monte das Oliveiras, que é quando o monte vai se fender ao meio e Cristo vai voltar por ali para libertar o seu povo. Nesse processo, eles começam a clamar a Deus e a clamar o Messias. E o Espírito do Senhor Deus, então, começa a vir sobre todo aquele que clamar. Então, cumpre-se as palavras que você leu para nós de Atos. Todo aquele que invocar, naquele contexto, o nome do Senhor será salvo. Em qual contexto? No contexto das alterações climáticas, dessa mudança atmosférica, do sol, da lua, dessas catástrofes naturais. Está fazendo sentido? Sim, claro. É todo o sentido do mundo. Então, trazendo para nós, hoje, uma responsabilidade dessa igreja que se estendeu, que começou em Atos 2, essa responsabilidade de que eu que estou de pé, ok, que andei com muitos irmãos ao meu lado, eu preciso estender a mão para levantá-lo nesse momento e alertá-lo para que é o tempo que está acontecendo a apostasia. Então nós precisamos realmente estudar o tema e qual foi a estratégia que Deus desenhou para este tempo. Né? E pelo que você já começa a colocar, a primeira delas é essa: não deixar ninguém para trás. Perfeito, perfeito. Esse é o momento, essa é a palavra. Quando eu chamo a atenção desse texto de Atos 14, 22, é justamente Paulo, os irmãos, animando, dizendo: olha, gente, vai vir apostasia e sofrimento.
esse avivamento, esse derramamento do Espírito Santo, por isso eu gravei um vídeo falando sobre chuva serôdia e chuva temporã. Esse derramamento do Espírito que se espera, esse grande avivamento pleno que toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, ele é para o final da tribulação. Então esse momento agora é um momento de apostasia. E é um momento de eu virar para você e falar, Marcelo, não apostata não. Marcelo, fica firme. Marcelo, tá tudo bem. Eu notei o seu olhar triste. Eu notei que há problemas. Puxa, pastor, mas por que você está dizendo que vai notar o olhar dele triste? Porque 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12 e 13, diz que aqueles que querem viver a verdade do evangelho padecerão perseguição. E que os homens maus e fraudulentos vão ir cada vez mais de mal a pior. Então, há uma sentença bíblica. Mas essa sentença bíblica não diz, eu volto a falar, que haverá apostasia e, portanto, nós vamos apostatar. Não, ela vem justamente para fazer a diferença entre quem é e quem não é. E quem é, precisa chamar os que estão no meio do caminho, aqueles que estão mornos, aqueles que estão apáticos, para reagir. Para nós reagirmos, orarmos uns pelos outros e, sobretudo, pastor, se você me permite uma palavra que está morando na minha mente, liberar perdão. Sobretudo, liberar perdão, porque nós não estamos vivendo o momento de vivermos embates e de vivermos rancorosos e de vivermos guardando aquilo que espetou, aquilo que magoou, mas momento de liberar, momento de avançar, momento de dizer, olha, vamos deixar as coisas, como disse Paulo, o escritor aos Hebreus, né? E nós que somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e prossigamos a carreira que nos está proposta. Percebe? Falta na minha leitura, pastor, quando eu chamo você para esse tema, o fortalecimento da fé na era pós-pandemia, somos uma igreja sem Bíblia. Somos um cristianismo sem o conhecimento do Cristo. Está faltando muito conhecimento bíblico para nós. Está faltando muito didaquê. Está faltando muito conhecer a Deus através da sua palavra e através do que Deus é. Por isso estou lendo essas passagens que falam desse momento que nós estamos vivendo enquanto momento de aperto, enquanto momento de sofrimento. Ainda se eu puder seguir na leitura, eu vou ler 1 Pedro 4, 12 e 13. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Aleluia. Ou seja, é tempo de passar aflição, porque não é novidade isso para crente nenhum. Crente passa aflição. Cristão é na cruz a vida do cristão. Não tem essa... Agora, é claro que é um tempo de crescimento. Porque, olha, com tanta informação que tem na mídia, está faltando conhecimento profundo da palavra. E eu quero pegar isso bem juntinho, que eu estava na reunião de homens agora, e eu saí. E eu vinha para a sua live aqui sem saber o que falar. Né? Mas lá, a atmosfera da reunião foi uma atmosfera tão sobrenatural, porque nós deixamos com que a palavra de Deus ela penetrasse o coração a ponto de separar o que presta do que não presta. E quando você fala de fortalecimento da fé, é exatamente o fortalecer é aquele que balanga, mas não cai. É aquele que erra, mas se arrepende e muda de caminho. Então, quando você fala de perdão, também tem a ver com esse fortalecimento, porque quem perdoa está numa posição privilegiada de poder liberar. E aquele que não perdoa fica retido. E tem o texto lá que o Senhor manda até verdugos, né? Espíritos atormentadores, e a pessoa não dorme, rola para lá e para cá. E na reunião de homens que eu estava, o que nos chamou a atenção foi o que essas muitas informações, professor Rodrigo, e falta de conhecimento, faz com que a pessoa
ela fique superficial à palavra. E quando você lê esse texto de Pedro, esse texto nunca, não posso dizer nunca, mas raramente é pregado em púlpito. Por quê? Ninguém quer falar que crente vai sofrer, que crente vai ser perseguido, que crente vai ser chamado de trouxa porque perdoa. Ninguém fala isso. Mas o fortalecimento da fé, ele vem com o exemplo de homens de Deus que praticam a palavra e não pregam a palavra. Então, esse fortalecimento da fé, eu trazendo para o grupo de homens que eu estou com isso na cabeça, preciso falar, é que estamos comendo em tudo quanto é prato. Estamos comendo em tudo quanto é live. Mas quem é o teu pastor? Quem é aquele que te corrige com a palavra na mão? Quem é aquele que tem a responsabilidade diante de Deus e falar, é assim que é mesmo, é sofrimento, é renúncia, é mudança, é isso mesmo. Quem é esse pastor? Para esse pastor lhe dar um alimento profundo. Precisamos entender que fortalecimento vem com adubo, vem com coisa forte, vem com cruz. Estamos esquecendo e se esqueceu de pregar da cruz. Para se chegar na graça, precisa estar na cruz. Tem que ser crucificado, tem que deixar a velha vida para trás, tem que deixar o Egito para trás. Eis que eu vivo uma nova vida, um novo pensamento, tem que renovar a mente, tem que entrar no reino e ter o benefício do reino. Que benefício é esse? A Constituição já está escrita. Se obedecer, vai funcionar, mas não vai deixar de sofrer. Porque eu sofri, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, assim que Jesus falou, nós também precisamos fazer. Então, esse texto de 1 Pedro, esse texto que você leu, eu vou pedir para ler de novo, porque não vai ser moleza, não vai ser brincadeira. E muitos estão apostatando porque foram enganados, dizendo que praga nenhuma vai chegar na minha tenda, porque eu aceitei a Jesus. Não! Vai chegar na minha tenda e não vai prosperar porque o Senhor é comigo, mas mesmo assim, se Ele resolver me levar, eu não vou largar dele, ponto final. É isso, pastor. É isso aí. Glória a Deus. Agora eu preguei, mesmo como se eu estivesse no culto lá, né? Agora você vem com os textos bíblicos. Põe aí. Muito bem. Então, repetindo aí esse que você pediu, 1 Pedro 4, 12 e 13. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. E aí, aleluia! Pastor, aleluia. Quando a gente traz isso, você pede para trazer esse texto de novo e fala desse desafio, o que as pessoas precisam assimilar é que, você disse brilhantemente essa questão da praga chegar a casa. Porque muitos foram ditos que não chegaria. Aí você tem o crente com Covid, eu estou com amigos pastores com Covid. E aí fica alguém pensando, então não teve fé, então não era de Deus. Então, ora, pelo contrário, a igreja... De acordo com o que eu já li em Atos 14, eu falei já de 2 Timóteo, agora falei Pedro, e tem mais uma porção de texto aqui para a gente discutir. A igreja do nosso tempo é uma igreja caracterizada pela perseguição, mas é caracterizada também pela providência em meio à perseguição. Isso é muito importante entender. A igreja será livre da ira de Deus e do Cordeiro nos 7 anos da tribulação, que é sobre aqueles que rejeitaram o evangelho e a verdade. Mas enquanto o arrebatamento não ocorre, o Satanás quer perseguir, massacrar, bater e fazer perder a fé. Neste processo, do nossa temática de hoje, do fortalecimento da fé na era pós-pandemia, urge que nós chamemos atenção para a koinonia, para a comunhão. Porque Cristo, justamente na cruz, ele quebrou a barreira social que havia entre nós. Exatamente. Se você me permitir, vou até fazer a leitura de 2 Coríntios 5,
14 ao 20. Pastor que já me conhece, já se acostumou comigo. A minha vida é marcada pelos textos bíblicos. Diz assim o texto. Glória a Deus. Porque o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios, quem quer aí pegar, acompanhar, 2 Coríntios 5, 14 ao 20. Porque o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos. Para que os que vivem não vivam mais para si. Você falou de renúncia. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não o conhecemos deste mundo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa palavra, pastor, sabe o que ela está dizendo para nós? Tem gente que pensa assim, eu não entendo, porque era para a gente ficar falando aí paz do Senhor, paz de Cristo, paz seja convosco, e nós estamos em meio a essa turbulência, e vocês mesmos estão falando desse conflito todo. Que paz é essa que Cristo disse que dava, e que a gente fica falando paz e não recebeu paz? Aí é que aqui Paulo está explicando. Quando Jesus disse, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, ele não dizia que estava nos dando uma paz, ausência de conflito, ausência de guerra, ausência de problemas. Pelo contrário, Paulo está explicando que paz é essa de que Cristo falava, paz com Deus. Você que está me assistindo aqui, que está ouvindo a mim, o pastor Marcelo, ele falava de paz com Deus porque éramos inimigos de Deus. Ele não falava de uma paz, ausência de problemas na igreja, ausência de intrigas, ausência de contendas, ausência de males entendidos. Não, não era disso que ele falava. Ele falava que nós éramos inimigos de Deus. Não tínhamos acesso ao Pai. Não tínhamos acesso ao lugar santíssimo. Basta contar a história do rico e Lázaro, que as pessoas morriam, ainda que estivessem na promessa, e desciam para o lugar de tormentos. Mas quando Cristo morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia e leva cativo o cativeiro para o terceiro céu, agora sim temos paz com Deus. Agora sim, ele nos deu o ministério da reconciliação, nos reconciliando com Deus. E nos reconciliando com Deus, ele nos dá uma palavra, uma outorga dizendo, portanto, vos reconcilieis uns com os outros. Coinonia, comunhão, andar junto, caminhar, perdoar, seguir mais uma frente, caminhar mais uma milha, jejuar um pouco mais, orar um pouco mais, ler a Bíblia um pouco mais, servir um pouco mais, se disponibilizar um pouco mais. Percebe, pastor? Eu percebo sim, e exatamente o que tem de inimigo neste tempo é exatamente o quê? Principalmente para o brasileiro, que sempre foi muito do abraço, muitas pessoas iam para a congregação, para o culto, não somente para cultuar ao Senhor, mas para ter aquele momento de comunhão com os seus irmãos, aonde era oportunidade para os santos animar aqueles que estão fracos da fé. Então, quando é tirado essa ferramenta, parece que a gente fica manco. Mas Deus, ele já tem preparado a ferramenta. Ele manda o gigante e ele já manda Davi para derrotar o gigante. Ele já manda ele já manda a arma, já providencia as pedrinhas. E é ele quem faz todas as coisas, como ele está cuidando da sua igreja nesse momento. A nós cabe o que nesse momento? Utilizar dessas ferramentas. E muitas vezes nós não utilizamos das ferramentas que o Senhor nos dá. E eu não estou falando de tecnologia, não. Eu estou falando da ferramenta que nós temos na mão hoje de ter acesso a você, por exemplo, professor Rodrigo. Ao Lamartine, por exemplo, quando que a gente ia ter as respostas
de uma maneira tão curta e tão clara que ele nos proporciona, nós temos essa ferramenta que é a palavra de Deus mastigada, mas a palavra de Deus mastigada para utilizar neste tempo. Então, não tem estratégia humana que vai funcionar, não tem metodologia que vai funcionar, é a palavra que vai funcionar. Eu posso sim ter comunhão com você. Eu tenho comunhão contigo. Tem pessoas, pastores da nossa igreja, que eu não falei essa semana ainda. Tem outros pastores que eu não falo há meses com eles e estão do meu lado. O estar perto não significa nada. O que significa é eu ter intimidade com aquele que me tirou do reino das trevas e me trouxe para o reino da maravilhosa luz e me deu a oportunidade de ser um ministro da reconciliação, porque se eu não me reconcilio com o meu irmão, eu não posso e não vou ter essa reconciliação com Deus. É esse o ponto que nós nos encontramos agora. A gente é um tempo de praticarmos o que a gente recebeu do Senhor, esse presente do Senhor. E eu acredito que o professor caiu agora, hein? Vamos colocar ele aqui de volta aqui. Mas você que tem dúvidas, sugestões, pode ir colocando aqui nesse, não sei como é que chama isso aqui, nesse ponto de interrogação. Agora, deixa eu tentar achar ele aqui, professor Rodrigo. A hora da escatologia. Acho que deu zebra lá no celular dele. Então, hoje, o tema da nossa live é o fortalecimento da fé cristã na era pós-pandemia. E ele não... Ah, aqui, entrou aqui. Solicitação, visualizar. Ok. Opa, voltei aqui. Até que ponto você ouviu? Ouvi tudo que você estava falando. Você falou até no momento da comunhão, que estava falando que talvez eu tenha perdido alguma coisa no final. Mas quando você disse que às vezes nós não estamos juntos, perto, mas estamos juntos, estamos caminhando. Eu peguei essa linha de raciocínio. Então, porque sabe aquela temática do velho crente que diz, o pastor não foi atrás de mim, porque não foram me visitar. Isso não cabe nos dias de hoje mais. Perfeito. Por quê? O pastor, ele é o mesmo ser humano, e agora eu trago num tom de desabafo que ele é o mesmo ser humano que a ovelha é. E no momento de pandemia, se você não responde ao teu pastor, você está lhe faltando com respeito, com honra. E o próprio Deus deixou escrito lá em Samuel, dizendo o seguinte, olha, eu honro aqueles que me honram e desprezo aqueles que me desprezam. Então, nós precisamos nos ater, mesmo não estando na igreja, ter a responsabilidade de saber que alguém esteve comigo até o momento da pandemia, né? E que eu preciso também perguntar como é que ele está. Como você mesmo disse aí, porque as pessoas se aproximam para tirar um proveito, né? Mas agora é o momento também da ovelha que tem responsabilidades também. Os filhos espirituais têm responsabilidade também. E essa koinonia que você disse, essa koinonia traz uma bênção, né? O Salmo 133, ele é muito explícito dele, traz uma bênção do alto. O óleo é derramado na cabeça, depois vem o orvalho lá que cai também do alto sobre o monte Hermon. Então essa comunhão, se é na igreja ou se é virtual, eu tenho comunhão com a minha mãe, falo com ela todo dia, 2, 3 vezes por dia, e eu não estou morando junto com ela, apesar dela estar hoje aqui em casa, mas ela está confinada na casa dela. Então, eu escolho com quem eu tenho comunhão hoje. Essa koinonia, os meus projetos, os meus sonhos. Eu não preciso estar com você aí para ter essa comunhão contigo. Então, quando você lê sobre koinonia, sobre comunhão, sobre ajuda,
um ao outro. Isso é um tema muito pertinente, porque pessoas podem estar aqui ouvindo a gente que nunca nos conheceram ou vão ver e nunca conheceu, mas tem um pastor que mandou mensagem para ela e ela nem respondeu. Isso aí. Então, você toma tempo da sua vida e corrige o teu rumo, porque você está apostasia na sua vida isso. Porque você não está cuidando daqueles que é da família da fé, filhão. Então você precisa entender que o congregar é importante e não tem como fugir disso. Mas no momento como o que estamos vivendo, e as reuniões virtuais, e os compromissos assumidos, que eu posso estar nas lives, cadê isso? Não tem? Né? Então, é disso que nós precisamos entender nesse tempo. Essa coinonia, esse companheirismo. Esse companheirismo, nós precisamos nutrir e precisamos colocar, como é que diz? Adubar isso, para não morrer, porque senão acaba ficando sozinho e não tem como ter coinonia com ninguém. Perfeito, perfeito. Palavra maravilhosa. Eu tenho dito muito isso e tenho usado uma expressão aqui para ficar parecida, que é parceria. Mas parceria, não no sentido profissional, ou talvez se pudéssemos pegar alguma coisa emprestada de lá, mas parceria, fechamento. Sabe como é que é? Eu não te deixar, porque de repente, em algum momento, alguma, talvez, palavra que você disse, alguma coisa que foi preciso você dizer, porque Deus colocou no seu coração para falar. Mas de repente eu estou acostumado a ser sempre massageado por você, e de repente uma coisa que você disse que de repente eu não gostei, de repente aquilo faz com que a parceria inteira vá por água abaixo. Às vezes eu percebo muito isso. Tem um ditado que diz isso, né? Você acerta 99 e ninguém diz um elogio, ninguém fala nada, você erra e todo mundo às vezes apedreja. Então o ministério tem dessas coisas, né, pastor? O ministério pastoral, alguém disse brincando, o ministério seria uma ocupação maravilhosa. Mas claro que a pessoa disse brincando, porque o ministério existe por causa das pessoas. Mas isso falava às vezes do quão delicado é a questão do relacionamento, né? Quão delicado é, porque às vezes você se envolve, você se aproxima, e você, às vezes, precisa ser o pastor, e você precisa trazer uma palavra, às vezes mais dura, uma palavra de direção, de disciplina. Afinal de contas, cada um tem uma função no corpo visando o aperfeiçoamento do mesmo. Então, quando cada um de nós, que é aquele que é cabeça, que é mão, que é olho, que é boca, deixa de utilizar o seu dom, o seu chamado, o corpo vai ficando defeituoso e vai ficando fraco. Se alguém era perna e já não está exercendo a sua função de perna, esse corpo começa a ficar manco, não é? E se é o olho, já começa a não enxergar direito. Então é muito importante que nós nos submetamos e que nós venhamos a ocupar cada um o seu espaço, o seu lugar dentro daquilo que Deus chamou, dentro do compromisso assumido. Não tem como ser igreja só virtual. Até nós, nesse nosso bate-papo, nessa nossa troca aí, nós estávamos vendo os textos de Paulo, por exemplo, falando a respeito dos companheiros. Paulo, quem era Paulo, gente? É o maior teólogo depois de Jesus Cristo, o maior teólogo do cristianismo depois de Jesus Cristo. É o cara que tem as revelações. E ele fala, manda fulano vir ficar comigo, que ele me faz falta. Os textos de Paulo são muito lindos, né? A carta que ele escreveu para o próprio Timóteo lá, né? Sim. Lá em 2 Timóteo 4:13, lá, ele cita o nome de algumas pessoas, porque, na verdade, são as pessoas que são importantes, né? Então, ele diz lá, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Olha o nível de detalhe que, de repente, a gente fecha portas e a gente não pode pedir mais as coisas para os outros. No momento da pandemia, a gente fechou uma porta, depois não vou ter acesso mais àquilo, e aquilo pode me fazer falta pós-pandemia. Perfeito. Então, eu preciso entender que esse momento é o momento da gente realmente voltar-se para as Escrituras e servir ao Senhor com todo o nosso coração. Afinal de contas, né, foi o Senhor quem nos chamou para essa batalha, o Senhor que nos comissionou
para essa missão e não estamos indignados, como nós lemos em Pedro. É assim que funciona mesmo. Aconteceu com os discípulos, aconteceria também conosco, né? Mas o texto de Atos 14, para esse ânimo, pode acontecer virtualmente e é claro que aquele depois do culto ou antes do culto é fundamental também. Mas não vamos fechar portas, vamos deixar portas abertas, que entre o Rei da Glória em nome de Jesus. Amém. Quando você fala isso de não fechar portas, eu estou pensando no Paulo, que nós estamos nos textos de Timóteo aqui, ele teve um problema com Barnabé e com João Marcos, deu ruim, né? E João Marcos era primo de Barnabé, e Paulo, que ele queria ir junto, Paulo, você não vai trazer não, é porque quando nós estávamos fazendo lá, ele não quis ajudar, mas mais tarde, quando Paulo está na prisão, mostrando ali que havia sido reconhecido aquele problema e resolvido, sobretudo resolvido, Paulo fala assim, traz o Marco aí para mim, que ele é importante, hein? Traz ele aí, que ele é importante para mim no ministério, né? Você fala essa coisa do Paulo Timóteo 4, ele diz assim, ele ainda diz o seguinte, olha a importância dos relacionamentos. Ele diz, procura vir antes do inverno. Ele pede a capa no texto que você leu, ele fala, ó, traz a capa, sim. Traz os livros, traz o pergaminho, e olha, procura vir antes do inverno, e eu estou sentindo falta de vocês, de Úbulo, e Prudente, e Lino, e Cláudia. Então ele tem uma lista. A gente às vezes, nossa, Paulo era o cavaleiro solitário da fé. Isso não existe. Ninguém consegue fazer nada sozinho, ninguém consegue realizar nada sozinho. E nós não podemos fechar as portas dos relacionamentos. Rusgas, problemas, essas coisas acontecem. Mas nós precisamos olhar para frente, porque o Rei da Glória está vindo. Porque se nós não conseguirmos ter comunhão uns com os outros, como é que nós vamos morar no céu? Não. Se nós estivermos tendo dificuldade, pastor, se eu estiver tendo dificuldade de te chamar de irmão, eu preciso ficar muito atento a isso, porque se eu não consigo chamar de irmão aquele por quem Cristo morreu, será que ele vai me chamar de filho? De bem-estar, servo bom e fiel quando chegar lá? Então, se há uma palavra também importante em meio a esse fortalecimento da fé na era pós-pandemia, é reconciliação, é relacionamento, é restauração, é perdão. E essa sua palavra aí de não fechar a porta é de uma suma importância. Não fechar a porta dos relacionamentos. Lá um texto de 1 João que eu separei para nós aqui, 1 João capítulo 1, versículo 3, que diz assim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Olha aqui, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Eu vi, entendeu? Eu presenciei, eu anuncio aquilo que eu vivi, ok? Para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Será que eu, por exemplo, nessa era, tem estudos que diz, e pesquisas, brigas entre marido e mulher em casa. Sim. Porque estão muito dentro de casa, estão se batendo dentro de casa. E por que estão se batendo? Porque estão ficando o dia inteiro em casa. Né? Então, aquela história do homem está em casa, então a mulher acha que ele não está fazendo nada, manda ele fazer as coisas. E ele acha que ele está fazendo muito, porque ele está em casa. Só de estar em casa, ele já está fazendo muito. Então, começa a ter esse tipo de problema. Agora, se eu não consigo resolver os problemas de relacionamento meu terreno, dentro da minha casa, como é que eu vou ter comunhão com o Pai? Perfeito. E com o Filho, Jesus Cristo? Como é que eu vou andar na luz se eu estou fechando as portas dentro da minha própria casa? Pai espancando o filho, pai se aproveitando de filhas, abusando de filhos. Eu estou falando de crente, meu, que se diz crente. A gente está falando de igreja, a gente está falando de pessoas que a gente precisa, nessa pandemia, que eu não sei como você disse, se estamos no meio, estamos no fim, se estamos no começo, ou se vai ser assim daqui para frente, nós precisamos continuar praticando o que nós vimos e ouvimos. Entendeu? Isso que é importante. A minha mãe, por exemplo, tem 68 anos de idade. Eu não faço o que ela prega. Eu faço o que ela vive. Porque o que ela vive é a palavra. Então,
Não importa o que ela fala, o quão belo ela fala, importa o que eu vi e o que eu ouvi dela. Então, se não tem um ouvido e um olhar da palavra que ela anunciou e viver, eu não posso ter comunhão com ela. Mas eu tenho comunhão com ela exatamente porque eu vi a palavra, o testemunho, e eu faço igual. Isso traz comunhão. E eu gosto do pastor Rodrigo, estou com ele, porque ele fala da palavra, então isso me atrai para estar com ele. E isso acaba o quê? Nós andando junto. Agora, quem você está ouvindo pode te levar para a luz e pode te levar para trevas também. Aí que está, com quem que você tem tido comunhão? Esse é o ponto. Nesse momento da pandemia, qual foi as novas amizades que você fez? Porque você não teve mais o final do culto para você bater papo com os irmãos. Então, você foi para onde bater papo? Para o bar. Eu liguei para uma pessoa esses dias para pedir uma ajuda para ela, que o sobrinho estava mal, e a pessoa estava no bar bebendo. Já marquei para ir visitar no meio da pandemia, porque eu vi a necessidade e falou, pastor, eu preciso mudar algumas coisas assim. Onde você está? Ah, pastor, eu estava aqui e tal. Estava no bar. Então, é esse o movimento que nós precisamos ter. O movimento de continuar tendo comunhão com esse que nós vimos e ouvimos, para ter comunhão com o Pai e andar na luz. Porque o Pai está na luz, não tem nada escondido. Está tudo claro. E isso é muito importante. Então, esse texto de 1 João 1,7 vem também. Mas se andarmos na luz, no que está claro, para todo mundo estar vendo, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas temos comunhão uns com os outros. Se eu andar na luz, eu preciso andar na luz neste tempo. Você que está ouvindo aqui a nossa palavra, uma temática diferente, que eu não sabia o que a gente ia até falar, é tempo de andarmos na luz, filho. É tempo de parar de colocar senha no celular. É tempo de não ter segredo com o teu pastor, com o teu pai na fé, com sei lá quem que você anda. Mas é tempo que só a luz não tem comunhão com as trevas. É tempo de largar o pecado. É tempo de se fortalecer na força do Senhor, conforme está escrito lá em Efésios 6, acho que 9 ou 10. Eu preciso me fortalecer na força do Senhor, porque Ele é a minha torre forte. Então eu descanso no Senhor e me revisto da armadura de Deus. Ele faz justiça por mim. Eu não vou fazer justiça com as próprias mãos, porque na luz, eu preciso estar na luz. E na luz, para andar com Ele, eu preciso deixar Ele ser a minha justiça. Por isso eu visto a couraça da justiça. É esse o tempo que nós precisamos fazer agora no finalzinho dessa pandemia que nós estamos vivendo, porque certamente nós vamos precisar levantar muitos como soldados de Cristo, colocar muitos nas costas, sim, mas antes disso eu preciso ter comunhão com o Pai. Para ter comunhão com o Pai eu tenho que ter comunhão com o meu irmão. E aí o sangue de Jesus, a Santa Ceia, tem validade para mim e me purifica de todo pecado. Amém, aleluia. Glória a Deus por isso. Palavra poderosa agora, o pastor estava pregando mesmo. Estava pregando. Estava pregando e falou os nossos corações. Glória a Deus por isso. Deixa eu ver aqui só o tempo que nós temos. Eu queria, pastor, fazer uma leitura, caminhar, de repente, para o nosso encerramento, que eu estou vendo aqui pela hora. E eu queria fazer uma leitura de Filipenses 1:3-6. Essa palavra que você trouxe aí, pastor, eu vou dizer para você, isso é conhecimento revelado, isso é palavra revelada. Essa palavra revelada, glória a Deus por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Filipenses 1:3-6. Diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas,
pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Quando você falou de comunhão, nós falamos de koinonia, falamos dessa coisa, você falou de luz, da obra estar na luz, e termos luz uns com os outros, com aqueles que nós andamos, isso tudo foi de uma providência tremenda. E aí, é muito importante quando ele diz, eu me alegro sempre que eu me lembro de vocês, né? E às vezes nós andamos ou andávamos com pessoas, ou ainda andamos, ou temos, ou tivemos ao longo da caminhada do ministério, às vezes pessoas que... Será que todo mundo, quando lembra de mim, tem alegria quando vai fazer oração e súplica? Essa é a reflexão que eu quero chamar a atenção aqui. Será que quando as pessoas vão orar, vão se deitar para orar, ou vão fazer seu clamor, e aí elas se lembram de mim, elas se lembram do pastor, elas se lembram dos irmãos, será que elas têm alegria? E será que elas lembram na súplica de que maneira? Então, nesse momento, antes de devolver a palavra para o pastor Marcelo, para nós caminharmos para o encerramento, eu quero, inclusive, tecer essa palavra aqui, e para você que está ouvindo, que isso sirva também de estímulo para você. Quem sabe eu, quem sabe você, quem sabe cada um de nós que aqui estamos, precisamos de alguma forma, através desse celular, porque agora nós voltamos com essa coisa da pandemia, do afastamento, mais forte, e talvez nós precisamos, através dessas mensagens, através da palavra dita de alguma forma, de alguma maneira, dizer, olha, se te fui pesado até aqui, se te trouxe problema até aqui, se até aqui foi ruim para você, se até aqui eu te fui pesado, eu quero te chamar para um novo começo, eu quero te chamar para uma nova aliança, eu quero te chamar para uma mudança, e quem sabe, eu quero crer. Quando você traz essa palavra revelada para nós, estamos sob essa temática, o fortalecimento da fé na era pós-pandemia, ou no meio da pandemia, ou no auge da pandemia, que seja então uma palavra de reconciliação, que seja uma palavra de novos começos, que seja uma palavra de recomeço, não é? Que seja uma palavra de rebusca, né? Rebusca é uma busca mais refinada, né? Que seja então um momento de nós olharmos para frente, né? De não olhar para trás, né, pastor? Devolvo a palavra a você, agradecendo, sabia que você estava muito atarefado, mas glorifico a Deus por você ter um tempo na agenda para mim, e por tudo que você tem feito pelo meu ministério, desde que quando começamos a nos falar antes da pandemia, para fazermos essa ida aí, ela não aconteceu naquele momento, mas depois aí a gente ganha força nesse período da pandemia, as lives acontecem, e foi tudo muito maravilhoso, a estada aí foi grandiosa para mim, foi maravilhosa, foi crescimento, foi aprendizado, ver os irmãos que vi aí pessoalmente, agora vê-los aqui na live, e ter essa oportunidade, o Gustavo tá aí dando glória a Deus, ó, né? O Gustavo, de vez em quando eu chamo ele para as minhas lives aí. Então, pastor Marcelo, muito obrigado, porque eu ouvi o pastor Silmar Coelho falar uma vez que Deus coloca na vida da gente anjos sem asas, e que os anjos sem asas são os amigos que Deus nos dá. Você é esse amigo, pastor Marcelo, você é esse anjo sem asas. Você é esse anjo sem asas que Deus colocou para a minha vida. Eu fico constrangido de você falar essas palavras e, ao mesmo tempo, feliz porque o Senhor nos colocou e nos deu experiências para a gente poder compartilhar com os irmãos que estão aqui. Meus amados, se há algo que fortalece a fé e precisamos fazer, essa questão dos relacionamentos, nós precisamos nos consertar, porque Jesus está voltando. Não é brincadeira, Jesus está voltando, ele está batendo as portas. E tem levantado homens como o professor Rodrigo para nos alertar disso, para nos ensinar sobre isso. O grande dia da vitória do Senhor está chegando. E nós precisamos tomar ciência disso e fortalecer a nossa fé no Senhor, fortalecer a nossa fé na cruz. A cruz de Cristo, o sangue de Jesus, ele tem o poder de nos fazer perdoar, de nos fazer ser perdoados. E o que diremos, conforme Romanos 8, que eu abri aqui, o que diremos então a todas essas coisas? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E sabemos ainda que o que Deus fez e está fazendo, e está permitindo na vontade permissiva dele acontecer, é para exatamente fortalecer o que você tem no teu coração. Você tem condição, sim,
de pedir perdão, você não precisa fazer como Adão, se esconder, você não pode fazer isso. É tempo de você sair do casulo e você viver o evangelho que você ouviu o tempo inteiro. É tempo de você voltar para o teu pastor, voltar para a tua igreja, você voltar a servir na tua igreja, você voltar a dizimar, a ofertar com todo o teu coração. Volte-se para o Senhor e Ele vai se voltar para ti. Dê um passo na direção do Senhor e Ele vai dar um passo em direção a ti. É essa a conclusão desta live. Tenha comunhão com os irmãos, volte para os grupos que você saiu. Não queira ser independente e ficar isolado. Não, você precisa estar no corpo. Você aprendeu sobre isso, todos nós aprendemos sobre isso. E em toda a nossa vida, o fortalecimento da fé vem no primeiro texto que o pastor Rodrigo leu, o texto de Atos. É tempo de nós animarmos. Vai vir um tempo melhor, o tempo que Jesus já está voltando. E para isso eu preciso estar preparado, sem machucado no coração, porque ninguém me ligou, porque ninguém foi atrás de mim, porque ninguém foi me levar uma cesta básica, meu pai morreu e ninguém falou para mim, porque você não falou para ninguém também. Então vamos viver o evangelho que temos aprendido em nome de Jesus. E esse tempo de refrigério, depois dessa guerra que estamos tendo, ele vai chegar, porque não há tempestade que dure o tempo todo. Há tempo para tudo debaixo dos céus. E hoje é tempo de reconciliação com Jesus. Você que não tem comunhão com o seu irmão, você não está tendo comunhão com Deus, comunhão com Jesus. Você que não perdoa o teu irmão, você não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com Jesus, não faz parte do reino de Deus. E é tempo de você se consertar, é tempo de você voltar para os caminhos do Senhor. E se você me permite, professor Rodrigo, eu quero orar agora por essas pessoas. Eu estou sentindo de orar por pessoas que deixaram os seus ministérios, abandonaram as suas tarefas no reino, simplesmente pensando que seria umas férias, e essas férias nunca acabam e já estão realmente numa situação de lamúria espiritual. Eu gostaria de saber o que você acha. Posso orar agora por essas pessoas? Por favor, eu concordo com essa oração. Eu concordo com essa oração. Por favor, vamos orar. Pode orar. Pai de amor, em nome de Jesus, Pai, se há alguém aqui ouvindo as nossas palavras, Pai, se há alguém aqui, Pai, interessado no assunto que estamos falando, Pai, se há alguém aqui que o seu Espírito Santo precisa tocar o coração, Pai, moldar o coração para viver a Tua palavra, para viver o benefício do reino de Deus, Pai. Senhor, abençoe, toca no coração, perdoa, Pai, o tempo que ficou fora, o tempo que ficou sem dizimar, que o devorador entrou, Pai, o tempo que ficou sem investir na sua igreja, na comunhão, o tempo gasto com os amigos da fé, o tempo gasto com os irmãos da fé, o tempo gasto com os ministérios que faziam e pararam de fazer, Pai. Ó, Pai, conceda a oportunidade do arrependimento desses que estão ouvindo o som da minha voz agora, Pai. Conceda a oportunidade da reconciliação com os pastores, com os amigos e contigo, Pai. Receba-os agora, Pai, mais uma vez, porque as suas misericórdias se renovaram esta manhã. Então perdoa-lhes os pecados, Pai, e em nome de Jesus que haja festa no céu com a reconciliação desses agora contigo e com os irmãos, Pai. Em nome de Jesus nós abençoamos a cada um desses nessa nova empreitada, desse fortalecimento da fé, dessa força que receberam agora através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Eu concordo com essa oração em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Palavra de Deus. Olha, Deus te glória usou a Deus. Muito, te usou forte aí. Glória a Deus por isso. Muito obrigado. Queridos aleluia. Irmãos, essa live vai ficar salva aí no Instagram do Pleno Louvor. E também eu vou fazer o download dela agora e vai para o canal
A Hora da Escatologia no YouTube. Muito obrigado, pastor Marcelo. Muito obrigado, pastora Priscila. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado a cada um dos irmãos do Ministério Pleno Louvor e os irmãos aqui de Juiz de Fora, ou da New Life, que eu estou vendo que entraram, ou os irmãos que vieram porque convidei. Muito obrigado a vocês todos que estão aqui. Pastor Marcelo, um beijo no seu coração, meu amigo. Que Deus te abençoe. Você é um amigo querido. Obrigado pela oportunidade e pelo privilégio de dividir a tela com você. Amém. Em nome de Jesus. Ó, não esqueçam, então, de curtir aí o canal A Hora da Escatologia, no YouTube também, se inscrever lá, A Hora da Escatologia. O nosso canal no YouTube é Pleno Louvor Church TV. Você pode também se inscrever no nosso canal, que essa live vai ser salva lá também. E o nosso Instagram, que você já está aqui, Pleno Louvor Church. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Que Deus abençoe, pastor Rodrigo, o teu ministério. E também não falamos do ministério que você levantou agora. Verdade. Não falamos disso, mas Deus tem algo especial nesse novo tempo para você, e eu quero que você fale um pouquinho dele aqui para nós concluirmos então. Beleza, então, nos anos de 2007 e 2008, Deus me inspirou a chamar a minha mensagem de Preparando a Noiva. Por ocasião daquele momento, ela era um blog e nós comunicávamos ali a volta de Cristo. Em meio a todas essas coisas que aconteceu, Deus nos inspirou agora a avançar com essa ideia, e hoje nós estamos à frente desse ministério que se chama Preparando a Noiva. É um ministério com treinamento para igrejas, para falar da volta de Cristo, com palestras, com cursos, a fim de avançar com o reino de Deus, preparando a noiva, né? Baseado na palavra de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, que diz: estou zeloso por vós, com zelo de Deus, para vos apresentar como uma virgem pura a um só Senhor, a saber, a Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, eu fico feliz, né, por esse tempo que o Senhor tem dado essa oportunidade a você, e espero que a gente possa ter mais lives com temas assim diferenciados, né? Especial, foi muito bom estar aqui com você. Grande abraço, professor, e grande abraço a todos vocês que ficaram até aqui também. Até a nossa próxima live. Deus os abençoe. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau, pessoal.